A hipertensão mata mais de 300 mil pessoas por ano no Brasil. O desajuste da pressão arterial desencadeia diversas doenças, compromete a qualidade de vida dos pacientes e impacta fortemente na saúde pública. Por isso, seu controle é fundamental. Hipertensão é o tema de hoje do Viver Ciência. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de tubos chamados artérias. Quando o sangue é bombeado, provoca uma tensão sobre as paredes das artérias, denominada pressão arterial. Se essa pressão aumenta muito, ocorre a hipertensão. Segundo a Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG, 33% da população adulta de Goiânia sofre desse mal silencioso. Muitas vezes ela não é nem sintomática. O paciente com hipertensão arterial, ele está andando aí, trabalhando normalmente, dirigindo, pegando ônibus, sem sentir nada. A maioria dos pacientes não sentem nada, porque o organismo se acostuma com aquilo. O problema é que a hipertensão vai machucando os órgãos, as nossas artérias, o coração e o nosso cérebro, além dos rins, retina, ao longo do tempo. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Estima-se que ela seja responsável por 45% dos ataques cardíacos e por 51% dos derrames cerebrais registrados no mundo. Os médicos afirmam que não existe uma única causa para o desajuste, mas sim um conjunto de fatores. Eu citaria como principais fatores genéticos, familiares, abuso de sal, de sódio na alimentação, a obesidade, pacientes que desenvolvem resistência à insulina, e eu chamo de resistência à insulina aí não só o paciente diabético, como também aquele que vulgarmente a gente chama do pré-diabético, também ele acaba tendo uma chance maior de desenvolver hipertensão. Fatores relacionados à saúde mental. Hoje a gente sabe que há uma conexão, uma associação bastante forte entre ansiedade, depressão, transtorno do pânico e a hipertensão arterial. Há atualmente no mercado uma série de medicamentos para tratar a hipertensão, mas seu controle é complicado porque depende em grande parte da disposição do paciente para mudar hábitos do dia a dia. O chamado tratamento não farmacológico pode ajudar e muito a salvar vidas. Que seria o controle do peso, cessar o tabagismo, diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, manter hábitos dietéticos saudáveis, então uma alimentação balanceada, a prática de exercício físico, que já se demonstrou por diversas pesquisas como sendo extremamente eficaz também no controle da hipertensão, além da gente manter também hábitos saudáveis do ponto de vista da saúde mental. Como é que a gente conseguiria isso? Separar aquele minutinho, aquele tempo para você ter o seu lazer, descansar a mente, uma atividade que lhe proporcione prazer, para que você compense às vezes o estresse todo da semana, mantendo a mente tranquila, a mente mais saudável, separando um tempo para cuidar também da mente nesse sentido. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre hipertensão. As nossas convidadas são a doutora em saúde pública, professora da UFG e idealizadora da Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas, Ana Luísa Souza, e a mestra em Ciências da Saúde, professora e fisioterapeuta da Liga de Hipertensão, Carla Mendonça. Bem-vindas ao Viver Ciência. Muito obrigada. Bom, a gente começa o nosso programa respondendo algumas dúvidas do público. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Meu nome é Francisco Dutra. Eu gostaria de saber se o remédio para pressão alta tem que ser trocado de tempos em tempos, porque ele pode não fazer efeito. Professora Ana Luísa? Na verdade, não. A questão dos medicamentos, as pessoas às vezes pensam que medicamento para pressão alta, é igual o medicamento que acostuma com o corpo, né?
e aí deixa de fazer efeito. Isso não é verdade do ponto de vista do medicamento para pressão alta, tá? O que pode acontecer é que às vezes você está em um momento diferente da sua vida, ou você engordou, ou você está passando um momento de mais estresse na sua família, com alguém em casa, e perdeu o emprego, né? Essa crise que o país está passando e tudo mais, e isso está te levando, né, a um descontrole da pressão arterial. O que você tem que fazer é procurar o seu médico para fazer uma revisão, tá? E ver se precisa de aumentar a dosagem, se precisa de acrescentar medicamento, mas não que ele tenha perdido o efeito. Mais uma pergunta. Meu nome é Maria Aparecida Tavares dos Santos. Gostaria de saber, para quem é hipertenso, o que o sal influencia? Professora Carla? Bom, a gente costuma dizer que o sal é o grande vilão, né, do aumento da pressão arterial. Então, ele é a peça-chave no controle da pressão alta. O que a gente precisa ter de cuidado é que às vezes a pessoa tenta controlar observando os rótulos das embalagens, apenas verificando se ele tem o sal. E às vezes a gente tem que observar também a questão do sódio. Muitos alimentos eles só vêm mostrando a quantidade de sódio e os pacientes, as pessoas não se atentam a isso. Então a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade de sódio dos alimentos que a gente encontra em macarrão instantâneo, empanados, embutidos, conservas, tudo isso são alimentos que são riquíssimos em sal. Então as pessoas que têm hipertensão têm que controlar bastante esse consumo de sal. Mas como o sal age no organismo? O sal ele ajuda a reter mais líquido, mais água, né? Isso aumenta o volume do sangue, aumenta a resistência. Isso é um pouco chato, né? Assim, para explicar de uma forma mais simples, mas ele aumenta a quantidade o volume de sangue e ele age diretamente no sistema renal e dificulta inclusive a filtragem, ele lesa, ele estraga os nossos rins e daí ele tem uma consequência direta elevando a pressão arterial. Tá? Não é o sal em si, é o sódio, tá? Que é o que a professora Carla acabou de dizer, né? Que a gente tem que olhar nos rótulos ali, todos os enlatados, envidrados e embutidos, sempre tem muito sódio. São os vilões aí, né? São os vilões, que tem sal inclusive no doce, porque tem sódio no doce, né? Ciclamato de sódio, que é o adoçante, é sódio, e no entanto é doce, né? Coca Diet, você pega uma latinha de Coca Diet e olha lá no rótulo quanto de sódio que tem, né? É uma coisa absurda, tá? Então o grande problema nosso na atualidade com relação ao sal e pressão arterial é porque hoje cada dia mais nós nos alimentamos de alimentos processados, industrializados, né? Não é mais o problema, tira o sal da mesa, tá? Não acrescenta sal, que a gente chama de sal de adição, não é só isso, né? O problema é porque a gente vai no supermercado e enche o carrinho de pão de forma, né, de azeitona, palmito, sardinha, né, atum, enfim, coisas que são riquíssimas em sódio. É esse o grande problema. Mais uma pergunta na tela. Meu nome é Flávio Brasil, eu sou hipertenso e eu gostaria de saber que o remédio que eu tomo, ele me dá um efeito colateral, que é pigarro. Eu queria saber se existe outro medicamento que eu possa trocar que não aconteça esse pigarro na minha vida. Professora Ana Luísa, os efeitos colaterais, eles são comuns? São comuns, não tanto como já foram. No passado era bem mais complicado. A gente até dizia assim que a hipertensão, os sintomas são muito inespecíficos, às vezes nem tem sintoma, dependendo do nível que tiver, o valor pressórico que tiver, a pressão nem está tão alta, né? E a pessoa não sente absolutamente nada. E você faz o diagnóstico, começa a tratar e ela começa a sentir mal por conta dos efeitos colaterais do medicamento, como relatado aí agora, né? O que fazer se você é um hipertenso, está tratando e está sentindo um efeito que você está associando ao uso daquele medicamento? O principal problema hoje com relação à hipertensão e tratamento da hipertensão é a adesão ao tratamento. Certo? Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, muito grande e com várias opções, então a resposta bem objetiva e direta, sim, tem como trocar por medicamentos que possam retirar este efeito que você está sentindo, né, que o usuário está sentindo e deixar de sentir. Existem drogas de última geração,
né? Então, mais uma vez, procura o seu médico, com certeza ele vai lhe ajudar, lhe encaminhar para uma resposta melhor, com medicamento melhor. Ok, o Viver Ciência faz agora uma breve pausa. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer algumas das pesquisas realizadas pela Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG. E ainda vai saber quais profissionais integram a Liga e como são financiados os estudos.